Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, esperamos que sim. É, Como o Rafael já colocou para vocês, hoje à tarde a gente vai falar um pouco sobre a questão da educação online, no âmbito pedagógico e também na questão tecnológica. Eu sou Miralva Ferraz, sou enfermeira de formação. Eu estou na escola desde 2010. Antes disso, eu já trabalhei 18 anos no serviço, na unidade hospitalar de urgência e emergência. E dentro da escola, eu trabalho com a formação pedagógica dos profissionais de saúde no desenvolvimento de práticas educativas, tanto no âmbito da gestão educativa, como na qualificação pedagógica, com as estratégias pedagógicas inovadoras e na mediação à distância. É um prazer estar com vocês e a gente vai conhecer um pouco sobre esse universo da educação online. Então, antes de falar sobre essa questão da educação online, a gente precisa retroceder um pouco, porque essa educação online, ela já existia há um bom tempo. Ela tem uma trajetória dentro dessa educação na modalidade à distância ou educação online, como alguns colocam. Essa educação, na verdade, ela começa lá bem atrás, por volta de 1782, que foi o ensino por correspondência. Depois, com a evolução das tecnologias, a gente foi, então, para através do rádio e TV. Com o advento da evolução tecnológica, então, a gente foi para a questão dos satélites. Então, foi graças aos satélites que a gente conseguiu colocar a questão da web, não web, mas das videoconferências e da audiotransferência. Por quê? Teleconferência. Por quê? Porque naquela época a gente não existia ainda a internet. Então, através dos satélites, a gente conseguia implementar essa educação. E é nesse momento, então, que surge a educação semipresencial, porque o presencial utilizou esse recurso tecnológico, e aí, então, essa educação, ela avançou. Com a evolução tecnológica, a gente, então, vai e entra no contexto dos ambientes virtuais de aprendizagem. E aí, com a questão da internet, essa educação, então, ela se expande. Porém, esse termo educação online, ele ainda não é consenso. Dentro da educação à distância e dos últimos congressos que eu participei, já é um movimento para que ela deixe essa denominação de educação à distância, porque, na verdade, ela é educação à distância, mas ela não é distante, porque as tecnologias elas nos aproximam, mas ainda não é um consenso. O online, ele é caracterizado principalmente por essa nossa possibilidade de acessar através de um celular, de um tablet. Então, assim, em tempo real, a gente, em qualquer lugar, né, a gente tem acesso a uma plataforma de aprendizagem. Então, a educação online, ela vai muito nesse sentido, certo? E aí, então, no contexto da pandemia, a gente surge uma nova denominação, que é ensino remoto emergencial, que não é educação à distância. A educação à distância tem toda uma fundamentação teórica para dar sustentação a essa modalidade de ensino, quando no ensino remoto não existe. O ensino remoto surge no contexto da pandemia, porque os professores não foram qualificados para utilizar essas tecnologias, as instituições não estavam preparadas. Então, esses professores, o que é que eles fizeram? Eles fizeram a transposição. Da mesma forma que acontece a educação na modalidade presencial, eles fizeram essa transposição para o virtual. Então, uma das grandes críticas, realmente, desse ensino remoto é porque lá no início se acreditava muito que era o tempo acadêmico. Então, se eu tenho 4 horas, eu preciso ficar 4 horas, ou seja,
é toda uma argumentação que ela difere totalmente da educação à distância, porque a educação à distância é feita de momentos síncronos e de momento assíncrono, que é o momento em que você vai sistematizar todo esse conhecimento e realizar as aprendizagens. Mas aí, o que nos foi solicitado é vários pontos para que a gente possa compreender como é que acontece essa educação. Então, a gente percebe que a aprendizagem como construção do conhecimento, uma ação pedagógica na perspectiva da autonomia, uma aprendizagem cooperativa e colaborativa na EAD. E aí, aquela questão, na sala ambiente de aprendizagem online, é lugar de afetividade? E aí, uma coisa que é essencial no contexto dessa educação é a gestão do tempo e a organização do cotidiano de estudos. E é um pouco disso que a gente vai ver agora. Então, você colocar aprendizagem e como construção de conhecimento, a gente precisa compreender que a gente precisa romper alguns paradigmas que nós ainda estamos presos, né? Que essa forma de conhecimento que é colocada, ela traz toda uma estruturação de uma visão, de um contexto pedagógico, de uma proposta curricular disciplinar. E você pensar a construção de conhecimento é pensar em uma outra perspectiva pedagógica. Quando a gente vai para a citação de Becker, em que ele coloca que a aprendizagem é, por excelência, construção, na medida em que é viabilizada pela construção de estruturas cognitivas realizadas no plano do desenvolvimento. Professor e alunos determinam-se mutuamente mediados pelos conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. Então, a gente percebe que é uma percepção de construção diferenciada, em que, na nossa formação, e aí é muito forte, mas as diretrizes e a própria política de educação permanente, ela vem para tentar quebrar esse paradigma, a gente sim vai partir, o conhecimento é construído através das estruturas cognitivas, mas não simplesmente pela memorização, mas sim ele vai ser mediado. Então, esse professor aqui, dentro dessa construção do conhecimento, ele tem um papel essencial. Já não cabe aqui simplesmente o papel desse professor transmissor. Ele precisa ser mediador da aprendizagem. E o que é ser esse professor mediador? Esse professor mediador é aquele que tem aquele conhecimento específico, que ele tem o conhecimento pedagógico, e no âmbito da educação online, ele precisa também ter conhecimento tecnológico e afetivo. Se a gente quer implementar uma formação integral, a gente precisa trabalhar com conceitos, com os fatos. Como é que eu vou fazer isso? Mas também as atitudes. E trabalhar com essas atitudes dentro desse contexto é trabalhar e fortalecer o que é um trabalho de equipe, é trabalhar com a colaboração, é trabalhar com respeito às diferenças, ou seja, é romper com conteúdo pelo conteúdo, como nos é colocado na maioria desses cursos. É muito conteúdo sem pouca aplicação na prática. Isso aí, gente, leva a uma outra esfera. A gente precisa compreender de teorias de aprendizagem. Quem é que está dizendo que a gente aprende através de estruturas cognitivas? Quem é que diz que agora o conhecimento ele precisa ser mediado? Então, tudo isso tem uma teorização para dar sustentação a essa proposta de conhecimento como construção. E aí, esse sujeito, que é o papel de cada um de nós como discente, é ser esse sujeito ativo, é sair daquela passividade de esperar que o professor vai abordar todo aquele conteúdo, é romper realmente com essa questão da memorização. Você precisa antever, você precisa buscar, você precisa pesquisar. Construção de conhecimento é, antes de tudo, pesquisa.
Então, se a gente ficar limitado a esperar que o professor traga aquele conteúdo, não é uma proposta de práticas pedagógicas inovadoras, como proposto pelas diretrizes, não é uma proposta de educação online. A gente prescinde do conhecimento como construção. Então, é romper realmente paradigmas e sair dessa situação de passividade, de esperar que o conteúdo chegue até a gente, né? E para que a gente possa realmente ter esse conhecimento como construção, é imprescindível a interação do sujeito com o meio, convivência. Por quê? Porque toda essa nossa experiência, elas são fontes de aprendizagem. Então, o professor, quando ele vai propor uma atividade, essas vivências têm que estar presentes. A gente não pode desconsiderar a história do outro. É o contexto sociopolítico-cultural que tem que estar presente. Se a gente não traz isso, a gente não rompe com o paradigma disciplinar. A gente vai continuar formando para o mercado e não para o SUS. Porque a gente não compreende a questão das desigualdades. Como é que a gente vai poder interferir sobre essa condição de saúde? Né? Como é que essas desigualdades interferem na educação, na saúde de todos nós? Então, é imprescindível que traga essas vivências. Por quê? Porque através dessa interação, a gente sai de um processo que é interpessoal para intrapessoal e de metacognição. Então, quando a gente interage com o outro, eu conheço a história do outro, aquela experiência do outro é muito rica, e aquilo pode provocar conflitos cognitivos que vão potencializar a minha aprendizagem. Então, a interação ela tem que estar presente. A gente tem que desconstruir essa questão do monólogo. Todos nós temos conhecimentos. E a gente precisa socializar e integrar esses novos conhecimentos teóricos para que a gente possa realmente construir conhecimento, né? E essa metacognição é justamente isso. É um processo que é intrapessoal, mas quando eu estou sozinha, eu começo a articular essas estruturas cognitivas, elas começam a mudar, porque aquela informação que chegou, eu senti que ela faz sentido. E isso potencializa a aprendizagem, ou seja, é um processo de metacognição, é o pensamento, é o pensar sobre o pensar, né? E aí a gente consegue transformar, e aquela informação, então, ela passa a ser um conhecimento. E aí tem que trabalhar nos grandes e nos pequenos grupos, como é que a gente precisa criar estratégias, e a gente vai ver mais lá à frente quais são essas estratégias, né? E a gente precisa desenvolver uma aprendizagem ativa e colaborativa. A gente precisa fugir dessa coisa do individual. A gente tem que pensar numa perspectiva de colaboração. E aí, quando a gente pensa numa ação pedagógica na perspectiva da autonomia, a gente está falando de mudança de arquitetura pedagógica, ou de modelo pedagógico, como é colocado. A gente precisa ter um professor que tenha apropriação de todo esse conhecimento pedagógico. Como é que as pessoas aprendem? Como é que eu vou facilitar? Porque mudou o paradigma. Antes o paradigma era no ensino, esse professor ia preparar uma aula muito bem dada. Hoje ele precisa criar as estratégias. Quais são as estratégias que eu vou potencializar essa autonomia? A autonomia a gente só conquista se a gente ultrapassar a memorialização. Porque quando eu tenho essa autonomia, eu consigo pensar, eu consigo refletir, eu consigo ser propositivo. Para que isso aconteça, eu preciso, como eu já disse, antever o professor. Eu preciso instigar, eu preciso permitir que eu vá além para que eu possa realmente me envolver nesse processo. Então, a gente vai precisar de uma mudança de arquitetura pedagógica, a gente vai ter que se apoiar em metodologias que sejam realmente metodologias interativas, a gente vai precisar de um material de apoio qualificado, a gente vai precisar de uma mudança de atitude desse professor. Esse professor, a função dele mudou. Ele não é mais aquele professor que ele tem aquele conhecimento específico, ele precisa agora integrar. Hoje pela manhã vocês viram a abordagem sobre a questão do racismo. Esse professor ele precisa trazer para dentro dos currículos todas essas temáticas.
A mudança proposta e nas diretrizes e todas essas modificações é que o paradigma disciplinar ele não dá conta. Então, você precisa trabalhar com outras perspectivas de currículo que integre, que tragam para o debate todas essas populações excluídas. E a gente precisa trabalhar com essas temáticas. A gente precisa despertar nesses profissionais de saúde para que ele possa ter um outro olhar sobre esse usuário, como é que ele precisa compreender toda a problemática de saúde dessas populações esquecidas. Toda a questão do preconceito sobre a população negra, os indígenas, as mulheres, a população ribeirinhas. Então, todas essas problemáticas a gente precisa trabalhar. E esse professor precisa estar aberto. E agora, para ele, já não é só necessário conhecimento específico. Ele precisa de conhecimento pedagógico, tecnológicos e atitudinais. E uma coisa essencial, não adianta você ter toda uma arquitetura pedagógica, mudar toda a sua proposta, ter um professor que está aberto a, sem o protagonismo discente. Porque é esse discente que vai fazer com que o processo aconteça. Porque sem a interação discente, o processo não acontece. Esse professor, ele vai criar as estratégias, mas sem a interação, aquele espaço é morto, seja no presencial ou no virtual. Então, quando a gente fala de mudança, é realmente você trazer todas as estratégias, né? São os filmes, são os artigos, fórum de interação, são os videoaulas. A gente precisa ampliar essa avaliação. Se a gente trabalha com proposta pedagógica inovadora, essa avaliação ela precisa acompanhar, porque senão não dialoga. Eu tenho uma proposta pedagógica avançada de interação, mas a minha avaliação é pautada por erro e acertos. Eu só foco na prova. Na verdade, a gente precisa focar durante todo o processo, a evolução desse discente no curso. E aí, uma coisa que a gente pode fazer é como esse discente chegou e como ele está seguindo no processo, para que a gente possa fazer realmente uma avaliação formativa. E aí, gente, uma variedade de atividades ligada ao contexto. Se eu estou trabalhando no contexto pedagógico, toda atividade que eu coloco para aquele discente é para que ele possa desenvolver as competências no âmbito pedagógico. Se é focado na mediação à distância, eu vou trabalhar com todo o foco na educação à distância, porque a gente precisa desenvolver essas competências. E o contexto é essencial. Então, se eu tenho um curso voltado para a gestão, eu preciso trabalhar com essas atividades ligadas no contexto da gestão, para que essa atividade possa fazer sentido para esse discente. Ok? E aí, quando a gente fala de autonomia e responsabilidade, a gente precisa compreender de que autonomia é que a gente está falando, né? Essa autonomia, para Berbel, que é uma teórica que estuda muito a questão dessas estratégias pedagógicas inovadoras no âmbito da saúde, ela coloca que a autonomia é o engajamento do aluno em relação às aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse. É condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar liberdade e autonomia na tomada de decisão, em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional futuro. Então, vejo que a condição de vocês de discente em um curso de gestão, como é essencial essa questão da autonomia, porque vocês precisam trabalhar com situações que realmente suscitem discussões para que vocês possam se fortalecer dentro do âmbito da gestão, porque vocês vão precisar tomar decisões. E nem sempre essas decisões são leves, são amenas. Então, a gente precisa estar preparado nessa questão. Então, a gente precisa realmente fazer uma formação que leve em conta esses conhecimentos, como é que eu vou aplicar na prática, para que eu possa fortalecer minha tomada de decisão. Então, aqui é integração teoria-prática, teoria-prática. Porque se a gente foca no conteúdo, de novo, a gente regride para um paradigma disciplinar. E na hora que a gente sai, a gente fala assim, e agora? Eu vou fazer o quê?
quanto gestor. Então, a gente precisa, trabalho como princípio educativo. E se eu tenho essa autonomia, se eu ultrapasso essa barreira da memorização, eu vou ter uma atitude crítica, propositiva e pensar autonomamente. Então, eu não preciso seguir o que o outro está me dizendo, porque eu tenho tomada de decisão. E o melhor, eu tenho consciência da minha tomada de decisão. E, para isso, a gente precisa de uma agenda pessoal, ter iniciativa e autoavaliação. Né? Então, eu preciso priorizar. Se eu estou envolvida nesse processo, eu preciso, então, me engajar para que eu possa realmente dar o melhor de mim, construir conhecimento, né? Para que eu possa me apropriar disso e realmente me constituir um gestor competente. Né? Então, a gente precisa ter essa agenda pessoal, a iniciativa ela tem que estar presente, e principalmente, gente, a autoavaliação. A gente não tem o hábito de se autoavaliar. Por quê? Porque também não foi despertado em nós, durante a formação, esse tipo de autoavaliação. Era sempre a avaliação do professor, e às vezes ela até existia, mas a gente não tinha essa apropriação, vamos dizer assim, esse senso crítico. E a gente, normalmente, quando acontecia, a gente sempre ficava aquém daquilo que, na verdade, a gente imaginava que poderia ser. Por quê? Porque a avaliação, ela tinha um caráter muito punitivo. E, às vezes, você se colocar realmente numa posição de autoria, nem sempre era facultado, né? Então, existia sim, mas em menor oportunidades, vamos dizer assim. E aí, gente, a gente passa para a questão da aprendizagem cooperativa e colaborativa. E, mais uma vez, a gente vai ver uma sustentação teórica nesses autores, Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, em que a gente sai de um paradigma individual e a gente passa para uma perspectiva colaborativa. Realmente, o individual é o foco, é um foco na questão individual, competitiva, de que eu preciso ser melhor do que todos. Porém, na perspectiva da educação na contemporaneidade, o que se resgata é a humanização, é a formação de pessoas. Então, o conteúdo, o trabalho, ele é importante, mas o resgate à humanização, ela é urgente. E aí a gente traz esses dois tipos de aprendizagem, mas com foco realmente na aprendizagem colaborativa, em que todos nós aprendemos. E aí, na perspectiva da colaboração, Kensky, ela vai colocar que a colaboração pressupõe a realização de atividades de forma coletiva, ou seja, a tarefa de um complementa o trabalho do outro. Todos dependem de todos para a realização das atividades. E essa interdependência exige aprendizados complexo de interação permanente. Respeito ao pensamento alheio, superação das diferenças e busca de resultados que possam beneficiar a todos. Então, a gente vê como a colaboração ela pode impulsionar realmente essa questão. Né? Quando a gente diz que o contexto da educação contemporânea é resgatar essa nossa formação humana, que está esquecida justamente por essa fragmentação, então, uma das formas é essa colaboração. Todos temos que estar juntos com um objetivo comum. Então, quando a gente une forças, a gente fortalece. E aí a gente vê que essas habilidades individuais, elas se integram às várias outras atividades, a habilidade de outras pessoas e potencializam realmente todo esse processo. Então, quando a gente fala da interação, é porque essa interação realmente ela prescinde da colaboração. Eu sem o outro não consigo fazer sozinho.
Então, em toda a nossa prática pedagógica, a gente precisa trabalhar com essa questão da colaboração. Com a colaboração, a gente fortalece o trabalho de equipe, mas também a gente trabalha um conceito que está sendo muito difundido, que é a interdisciplinaridade. Então, como é que eu, enfermeira, de forma colaborativa, e posso, junto ao médico, ao psicólogo, ao fisioterapeuta, prestar uma assistência realmente integral àquele usuário? Então, quando a gente coloca essas atividades de interação, é nesse sentido. O conflito pode emergir? Pode. Mas a gente precisa também trabalhar com essa questão do respeito. Eu posso ter a minha opinião, que pode ser divergente do outro, mas me manter na minha zona e respeitar. Uma das coisas que a gente precisa compreender é que a minha opinião vai ser ouvida, mas dentro de um grupo ela pode não ser consenso. E o grupo optar por uma outra opção. E eu preciso aprender a respeitar, porque afinal eu estou trabalhando no intuito de equipe, no intuito de colaboração, né? E a cooperação, os membros do grupo realizam tarefas isoladamente, não resultando de uma negociação em conjunto, podendo haver subordinação de um elemento em relação aos outros, tornando as relações desiguais e hierárquicas. Então, isso aqui muito do que é minha realidade na época de graduação, que a gente tinha os famosos seminários ou trabalho de grupo, cada um faz a sua parte, e depois a gente junta tudo e entrega ao professor, né? Ou apresenta. Mas a gente não trabalhou de forma colaborativa, né? A gente fez uma cooperação. Então, essa é a grande diferença. E na sala de aula, né? Existe lugar para afetividade? Gente, a afetividade, ela permeia todo o nosso ser. A afetividade, ela tem o intuito de tornar as relações mais leves. E a afetividade, ela está presente ou deveria estar em qualquer modalidade de ensino, seja presencial, ou à distância, ou online, como vocês queiram. Porque para a afetividade existem teóricos que dão sustentação. Então, a gente precisa compreender que a afetividade, ela é um caminho. A afetividade, ela anda junto, ela é uma energia que potencializa a inteligência, ela impulsiona. Então, a afetividade, ela move, ela impulsiona essa aprendizagem. Basta a gente se reportar na nossa época em qualquer contexto, na verdade, né? Em qualquer nível de educação, a gente sempre teve os professores mais próximos. Por quê? Porque era aquele professor que tinha um olhar cuidadoso, era um professor que acolhia, que ele respeitava. Então, assim, a afetividade, ela precisa estar presente. E aí, ela não é só difícil no contexto da educação à distância, ela é difícil também no presencial. Quantos professores a gente não consegue se aproximar ou ele mantém aquela distância, né? Talvez pela própria formação, porque ele acha que ele se aproximar demais com o discente tem uma questão ética aí, ou então ele pode ter pouca valorização por aqueles conceitos a serem aprendidos e supervalorizar a afetividade, não é nada disso. Na verdade, tudo isso precisa trabalhar de forma integrada. Então, eu preciso ter esse professor que saiba mediar realmente, que tenha essa compreensão, que tenha essa qualificação técnica, pedagógica, tecnológica e afetiva, porque quando a gente faz a formação à distância, a gente trabalha, porque essa afetividade ela está presente para tentar aproximar aquele discente, e a gente também tem essa função aqui, ó, gente, de cada um de nós como discente, porque a gente precisa se sentir parte do processo. Então, no ambiente EAD, a gente cria estratégias
para que a gente possa quebrar esse gelo e esse discente se sentir acolhido. E quando a gente fala dessa questão da afetividade, e aí eu trago uma situação que é de Valon e destacada aqui por Galvão, Valon, ele coloca que a afetividade se apresenta a gênese dos processos psíquicos que constitui a pessoa de forma não fragmentada. Então, na nossa formação, isso foi muito fragmentado, né? Razão, emoção, a emoção foi notada. Algumas pessoas têm porque trazem de constituição de vida, de relacionamentos familiares, né? Mas isso nunca foi trabalhado no contexto, com certeza, da maioria dos cursos. E aí a gente precisa buscar compreender essa afetividade do ponto afetivo, cognitivo, motor e das relações que o indivíduo estabelece com o meio. Então, nós somos indivíduos afetivos. Lógico que cada um com suas relações, outros mais, outros menos, mas que no processo de educação a gente precisa tentar essas barreiras. Então, quando eu coloco o discente, ele precisa se sentir parte do processo, é porque esse professor, ele precisa criar dentro desse ambiente estratégias de aprendizagem. É uma semana de ambientação, para que cada um possa se colocar. É no momento em que vai fazer a mediação, perceber como é que esse indivíduo se identifica. Meu nome é Miralva, mas normalmente as pessoas me chamam de Mira. Então, quando eu vou no fórum, eu coloco Mira. Então, o professor precisa compreender que aquele discente, ele está ali, ele está dizendo, olha, ela quer ser identificada como Mira. Então, são várias estratégias que esse professor mediador precisa compreender para que ele possa atuar e trazer realmente, porque esse discente, ele precisa se sentir pertencente àquele grupo. O professor, ele precisa ficar o tempo todo antenado, porque da mesma forma que acontece as panelinhas no ambiente, na modalidade presencial, existe também no virtual. Então, às vezes, a equipe toda, a turma toda, em cima de respostas pouco respeitosas com um discente, e o professor precisa interferir. Isso é conflito. E esse professor, e é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, como a gente colocou lá atrás, o respeito à diferença, ela deve existir. Então, a afetividade, ela está presente em qualquer modalidade de educação, ela está presente e deve existir. E aí, um dos pontos que eu acho de maior importância desse contexto da educação é a gestão de tempo, né, e a organização desse conteúdo de estudos. E aí, normalmente, a gente fala assim, não tenho tempo. Será que a afirmação ou a pergunta é essa mesmo? Não tenho tempo ou não tenho tempo porque não priorizo essa ou aquela atividade? Podia ter 24 horas para todo mundo. Lógico que tem gente que tem demanda muito maiores, mas a gente precisa priorizar. A gente está em um processo formativo. E se a gente não prioriza, esse é um dos grandes problemas, digo, nem problemas, equívocos no contexto da educação. Muita gente, vou fazer um curso à distância, ou um curso híbrido, porque aquela parte da educação à distância é mais fácil, não tem cobrança, ou então eu faço lá uma atividade, ou respondo um questionário e está tudo certo. Na verdade, não funciona dessa forma, certo? A educação à distância tem toda uma regulamentação e ela é avaliada tanto quanto a educação presencial. Lógico que existe aí um preconceito muito grande em relação à educação à distância, que não vamos aqui entrar nesse contexto. Mas a gente precisa organizar, porque se a gente não tem essa organização, a gente se perde. Então, como é que eu vou pensar essa gestão desse tempo? Eu preciso compreender que eu preciso ter tempo para leitura, tempo para estudo e tempo para todas as outras atividades. Eu preciso ter tempo para participação nos fóruns. Eu preciso ficar atento aos prazos. E eu preciso criar uma rotina de acesso ao AVA.
Então, isso a gente precisa ter muito claro que eu preciso reservar um espaço na minha agenda para que eu possa me dedicar X horas em relação ao curso. Então, eu preciso compreender que o tempo que eu tenho para leitura é um, o tempo que eu tenho para estudar é outro. Porque eu posso fazer uma leitura rápida, mas no momento em que eu vou estudar, eu preciso ter uma sistematização. E aí a gente precisa ver qual é o estilo mesmo de aprendizagem que eu tenho. Às vezes é mais visual, às vezes eu preciso ir construindo resumos. Então, assim, é uma gestão de tempo que a gente precisa pensar realmente de forma cuidadosa, porque a educação à distância tem umas características que eu acho fantástica. Essa questão de eu estar o dia e horário em qualquer lugar e eu poder acessar. Então, essa flexibilidade é maravilhosa. Eu posso ter um curso a cada de encontro a cada 30 dias, posso ter um período aí que eu vá trabalhar à distância, e de repente eu faço tudo dentro de uma semana. Eu faço em 2 dias, em uma semana, ou seja, essa flexibilidade é nossa. Mas a educação à distância, a gente precisa ter a questão do cumprimento de prazos. E se eu tenho uma participação de fórum, isso se torna muito mais importante, porque eu vou precisar interagir. Porque se eu não vou para a interação, eu não vou colaborar com a aprendizagem dos meus colegas. Eu não vou construir conhecimento. Então, essa gestão de tempo, cada um precisa ter consciência e se faz necessário realmente que você tire esse tempo para o estudo. Então, para reforçar, a gente precisa de autonomia para ver esse percurso, de fazer escolhas, a gente precisa de disciplina e a gente precisa se autoavaliar todo o tempo. Então, eu perdi o prazo por quê? Aí a gente vai lá atrás, eu perdi o prazo porque teve o aniversário, teve a reunião, e aí a gente sempre vai. E isso é normal, gente. Isso é normal. Mas a gente precisa se policiar, porque a gente pode perder os prazos estabelecidos. E aí, aqui só algumas sugestões, né, para o cotidiano de estudo. A gente precisa definir um horário específico, de preferência, evitar interrupções. A gente precisa ter um ambiente adequado. A gente precisa estabelecer metas diárias ou semanais mais realistas. Então, eu vou tirar um dia da semana. Já um dia não dá. Eu só vou tirar aqui 4 horas. Ou seja, o que é mesmo de... A gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Então, faça as anotações e esquemas. Você foi lá no texto. É uma forma que a gente tem... Eu aprendo muito dessa forma. Participe de todas as interações possíveis. Então, tem um momento síncrono, participe do momento síncrono. É obrigatório? Participe. Não é, mesmo assim, você vai perder a oportunidade do que vai ser abordado. Então, assim, tem interação? Participe. Faça um cronograma de estudos. Não deixe as tarefas e a matéria para a última hora. Então, prioriza tudo, menos o estudo, o trabalho. Então, não se cobre tanto, porém nem tão pouco. Aí a gente precisa procurar o equilíbrio. Procurar o equilíbrio sempre em todas as nossas ações, né? Em todo o âmbito da nossa vida. Descubra seu estilo de aprendizagem. Muita gente grava tudo que está falando, depois vai ouvir, depois cria o esquema, ou seja, cada um vai procurar o seu caminho. E aí, gente, a netiqueta na EAD. A gente já falou aqui de respeito à diferença, respeito à opinião. Então, a netiqueta é a forma como a gente se apresenta naquele ambiente. Então, a gente vai interagir com o colega, a gente vai se contrapor a uma postagem do colega. A gente precisa se dirigir ao colega de forma respeitosa, a gente precisa dirigir ao professor de forma respeitosa. Então, essa netiqueta tem várias ações
para que a gente possa fazer leitura e dizer assim, não, no ambiente virtual é assim que eu preciso me comportar. É assim que eu vou trabalhar realmente de forma colaborativa, com respeito às diferenças, vou me constituir um ser humano melhor, vou realmente... e a caneta aqui está mexendo, tá? Então, essa netiqueta, com certeza, vocês vão ter no ambiente, e aí vocês podem se guiar, porque são várias questões, e aqui a gente não vai se ater a isso, ok? E aqui, gente, eu vou trazer uma coisa que é muito importante sobre a questão da significação política da educação. A gente não tem esse modelo de educação aí por nada, ele tem uma lógica, tá? Ele tem uma lógica aí que a gente não vai se ater, mas é porque a gente, dentro do contexto da formação em saúde, eu acho que a gente não tem, assim, não é despertado em nós o contexto político, né? E como a educação e trabalho, eles são tão imbricados. Então, para a gente compreender a questão da significação política da educação, a educação é política porque transmite modelos que prevalecem em uma sociedade, modos de vida, de trabalho, de relacionamento e de condutas. Por serem modelos de grupos sociais influentes, têm significação política, uma vez que a política imprime relações de força, até entre as ideias opostas. As ideias políticas sobre a sociedade, a justiça, a liberdade, a igualdade, por exemplo, impregnam os modelos. Nesse sentido, a educação é social e deve ser uma reflexão permanente sobre os modelos sociais e sobre a organização social. E toda teoria da educação deve necessariamente ordenar-se a um projeto de sociedade. Então, se a gente coloca a natureza política da educação, se todos nós estamos imersos em uma política pública que é o SUS, que é contra-hegemônica, a gente precisa também adotar e compreender que a educação que está aí, ela tem uma finalidade. Ela simplesmente se preocupa para a formação do mundo do trabalho. E a gente, quando todos os elementos trazidos aqui, de interação, de cooperação, de conflito cognitivo, de mudança, de transformação, é uma perspectiva de emancipação. Emancipação de sujeitos, desse professor e de cada um dos discentes poder refletir e transformar a sua prática. Esse é o objetivo maior da educação, que é de transformação. Então, não se esqueçam que a educação, ela tem um bojo político muito forte. E a partir desse momento em que a gente traz essa concepção social, é que a gente, então, começa a questionar toda essa educação como ela é posta, certo? E aí, então, a gente traz para dentro do currículo tudo aquilo que foi esquecido, né? Ou que foi relegado a segundo ou terceiro plano. E aí, só para terminar essa questão da natureza política da educação, é uma fala do próprio ministro da Educação, quando ele contesta a questão da inclusão. Ele diz que as crianças com deficiência, que elas atrapalham a educação. E aí a gente vê que é realmente uma questão política ideológica, porque o grande teórico da inclusão na educação foi Vygotsky, em que ele provou, através da teoria dele, que aquelas crianças com deficiência, numa mesma escola das crianças ditas normais, elas aprendiam. E aí, na fala de Vygotsky, ele foi muito assertivo, ele disse assim, a educação é inclusiva, é a sociedade que segrega. Então, eu deixo para reflexão essa coisa, qual é o projeto de sociedade que a gente almeja. E, Mira, mas aqui é uma formiguinha, mas eu não posso ficar esperando o outro mudar.
a mudança, a transformação tem que começar por mim. E se cada um, a gente compreende a natureza política da educação, a gente pode, então, implementar uma educação realmente transformadora, ok? E aí, então, as referências, bons estudos, novas oportunidades, e aí a gratidão. Gratidão é o único tesouro dos humildes. Gratidão a vocês e pela paciência de ter ouvido. Muito obrigada. Tem bastante perguntas, né? Se não tiver alguma. Eu não vejo aí, chat. Pronto, pessoal. Agora a gente pode abrir para pergunta, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação referente à aula de professora Miralva, podem ficar à vontade, tá? Estou vendo que o pessoal está falando em relação à frequência. Tá. A lista de frequência do turno da tarde já está aí no chat, pessoal. E com relação, quem estava presencial e assinou a lista de frequência, não precisa preencher nenhum formulário, não. Tá? Quem estava virtual e não preencheu a lista de manhã, eu recomendo que entre em contato com a coordenação para poder ver como é que vai fazer. Eu não tenho essa resposta aqui agora, não. Mas daqui a pouco eu posso estar perguntando aos coordenadores. Não sei se tem alguém da coordenação aqui online, mas a gente pode estar verificando. E outra coisa, a aula está gravada, tá? A gente vai estar disponibilizando também no EAD SUS a aula gravada. E o nosso tem pela manhã. Juliane. Eu estava e não consegui assinar. Pronto. Eu vou, antes de encerrar aqui, eu vou mostrar o EAD, certo? Eu vou mostrar o EAD SUS para vocês agora. E antes de a gente encerrar, eu vou chamar a coordenação para poder conversar com vocês sobre a frequência, tá bom? Muito obrigada, gente. Então, posso começar a parte do EAD? Deixa eu compartilhar a tela aqui agora. Vou fechar aqui. Qual é a ideia agora, pessoal? Eu vou mostrar o ambiente virtual para vocês, certo? Vocês, nesse exato momento, vocês não precisam fazer nada. Apenas uma dúvida, o cronograma de aula será informado por quem? Pela coordenação do curso, pessoal. Tá? No EAD SUS tem também um cronograma. Vocês vão ver que já tem um cronograma lá disponibilizado. A gente sabe que podem haver intercorrências, mas toda essa comunicação vai vir por parte da coordenação, certo? Deixa eu compartilhar a tela, mas deixa eu só voltar com a ideia de agora. Eu vou mostrar o ambiente para vocês. A maioria de vocês já estão cadastrados, tá? Quem não está cadastrado é quem a gente não tinha o e-mail, ou então quem informou o e-mail da instituição. E teve gente que, dois usuários informaram o mesmo e-mail da instituição. Então, provavelmente essas duas pessoas, ou uma dessas pessoas não foi cadastrada. A ideia é eu mostrar o acesso agora para vocês, vou dar uma navegada. Assim que eu terminar de mostrar o ambiente, vocês já vão poder testar o acesso, tá? E eu vou deixar o meu contato, o telefone lá da sala e o meu e-mail para as pessoas que acessarem de imediato e por algum motivo não conseguirem, a gente vai estar verificando o que foi que ocorreu e vai estar regularizando, tá? Eu vou compartilhar a tela ainda aqui. Pronto. Vocês já vão testar, vocês já vão utilizar o novo EAD SUS que a gente está implementando. O endereço é eadsus.saude.ba.gov.br. Vocês não precisam estar copiando, tá? A gente está gravando isso. E a gente pode também fazer um tutorial para estar disponibilizando pelo e-mail de vocês.
Não precisa estar colocando www, basta digitar o endereço direto. Tá? Essa é a página do EAD SUS, do novo EAD SUS. Quem já fez algum curso na escola vai perceber que está um pouco diferente da versão anterior. Você vai utilizar esse botãozinho aqui, ó, chamado acessar no canto direito. Quando você clicar, ele vai abrir uma janela. Você vai colocar o seu CPF. Você vai repetir o seu CPF na senha. E vai clicar em acessar. Automaticamente, o seu curso já vai aparecer aqui na parte central. Curso de especialização em gestão de sistemas. Você vai clicar. E vai abrir a página do seu curso, tá? Vai vir uma mensagem de boas-vindas da coordenação e, inicialmente, já tem dois espaços, um chamado de espaço de interação e outro chamado de diário. No espaço de interação, vocês vão ter um fórum de notícias, onde a coordenação vai estar informando, passando informes, dando notícias para vocês, de modo geral. Tem um texto sobre a escola, um texto bem básico. Tem um fórum de apresentação, onde vocês vão ter que se apresentar, que já é uma atividade. E tem um cronograma do curso. A colega que perguntou sobre o cronograma, eu vou clicar aqui. Então, já tem toda a proposta de calendário do curso de vocês. Certo? Se tiver alguma alteração, a coordenação vai sinalizar. Mas na atividade inicial, que é o fórum de apresentação, vocês vão clicar em fórum de apresentação. Você vai ter uma opção, olha, vou colocar ainda. Espera aí, pessoal. Aqui foi um detalhe técnico que ainda não foi inserido no fórum de apresentação. Vai ter uma descrição aqui no fórum de apresentação. Eu vou sair só para fazer uma correção aqui. Especialização. Fórum de apresentação. Eu vou acrescentar aqui um novo tópico. Apresentação. Sai da fora. Deixa eu voltar lá para o meu usuário. Por que que eu fiz isso, pessoal? Só para justificar. O fórum de apresentação e, na verdade, todos os fóruns aqui, a lógica vai ser um pouco diferente. A coordenação vai precisar iniciar a discussão, certo? Vocês não vão estar iniciando discussão. Então, todos os fóruns que você entrar, já vai ter uma discussão iniciada pela equipe de coordenação, pelos seus tutores, tá? Eu vou ver, vou confirmar aqui com a coordenação também qual vai ser a didática do fórum de apresentação. Então, vocês vão clicar em apresentação, vai ter uma orientação aqui referente de como vocês vão se apresentar. É uma atividade que ainda não foi inserida, mas vai ser inserida assim que a gente terminar essa aula aqui. E vocês vão clicar em responder. Clicando em responder, é como se vocês estivessem escrevendo um e-mail. É bem simples. Vocês vão colocar sua mensagem aqui e vão clicar em enviar. Automaticamente, sua mensagem já vai estar anexada ao fórum. Essa vai ser a atividade inicial que vocês vão ter no fórum de apresentação, mas esperem a coordenação colocar a atividade específica, tá? E eu agora não estou vendo o chat, não. Vocês podem estar colocando as perguntas, as dúvidas no chat. Assim que eu acabar de apresentar aqui, eu volto para o chat. Vocês vão ter um diário também, onde a coordenação do curso vai estar sinalizando de como vocês vão estar preenchendo esse diário. Além disso, o que é interessante para a gente aqui da parte de AD é que vocês completem o cadastro de vocês. Tá? Tá, Rafael, mas como é que eu completo o meu cadastro? Na parte de cima, quando você loga, tem um símbolozinho de um boneco, de um perfil. Você vai clicar aqui. Você vai acessar o seu perfil
vai vir em detalhes, modificar perfil. Pronto. Meu nome está com E no lugar do I, meu e-mail está errado. Então, eu posso alterar? Pode, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui alterar seu nome, alterar seu sobrenome, alterar seu e-mail. Você pode estar alterando seu município, porque a gente faz um cadastro em massa, então a gente coloca geralmente Salvador. E aqui a gente sugere que você coloque sua imagem para você se apresentar. O que é interessante para poder criar uma identificação entre os participantes, entre os professores. Mira, pode até confirmar. Isso mesmo. Você cria a sua identidade, né? Quando a gente olha, a gente já sabe quem é Amado, quem é William, quem é... Isso aí vincula, aproxima. Então, é muito importante. E no final vai clicar em atualizar perfil, tá? Eu vou clicar em cancelar porque eu não atualizei. O que eu vou ter que correr aqui agora com a coordenação é para pegar as atividades, porque você já tem acesso ao ambiente. Deixa eu trocar meu usuário de novo. Fechem os olhos aí para vocês não verem minha senha, por favor. Brincadeira, galera. Assim que eu acabar aqui, eu já vou lá na coordenação para pegar a atividade. E no decorrer do curso, a gente vai estar habilitando outros blocos, tá vendo? Módulo 1, módulo 2. Ao decorrer que a gente for habilitando, esses bloquinhos vão ficando visíveis para você e vocês vão ter o conteúdo do curso. Mas o que é que eu vou precisar de vocês agora? Que vocês acessem. Deixa eu apagar. Esse fórum para vocês não responder. Bloqueei. Eu vou precisar que vocês tentem acessar esse endereço sem o www, eadsaude.saude.ba.gov.br, usuário e senha, CPF, apenas os números. Eu preciso que vocês façam esse teste agora para verificar se alguém não está conseguindo acessar, certo? Quem não conseguir acessar, vocês são muitos, eu não tenho como ficar olhando aqui no chat um por um. Então, eu vou pedir que vocês, quem não conseguir acessar, mandem um e-mail para rafael.veloso@saude.ba.gov.br ou podem ligar lá na sala, é o 71-3103 e a pesca, galera. Espera aí que a gente está frente daqui também trocou, vou pegar aqui para confirmar o número, para vocês ligarem para a gente fazer essa alteração. Quem passar por e-mail, por favor, informe o nome completo, o e-mail e o CPF, que às vezes é um número do CPF que está trocado e a gente consegue regularizar. Uma outra coisa importante, eu posso acessar pelo celular? Pode. Mas o EAD, esse 73? Não sei. 1673. Pronto. O telefone é o 3103-1673. Esse é o telefone daqui da sala. Eu posso acessar pelo celular, Rafael? Pode. Só que o que está acontecendo? A gente já detectou uma falha nessa nova versão, que é o acesso pelo navegador do celular. E aí, como é que faz? Então, por enquanto, o acesso do celular necessita que vocês baixem o aplicativo do Moodle pelo Play Store ou pela Apple Store, tá? Se você entrar naquela lojinha de programas do seu celular, seja iPhone, seja Android, vocês buscarem Moodle, vai ter o aplicativo do Moodle. Vocês vão poder baixar esse aplicativo e acessar o curso pelo celular. Então tá, pessoal, eu vou fechar, tá? Para poder começar a corrigir o problema de vocês aqui no acesso. Para amanhã todo mundo já está regularizado. Boa tarde e até amanhã.